Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de matemática do ensino fundamental. Essa videoaula está na página 38 do livro A Conquista da Matemática. E espero que a gente possa esclarecer todas as dúvidas sobre o tema propriedades dos radicais. Então vamos lá para a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte, ó: quando o radicando pertence aos números reais e é positivo, e o índice for o mesmo número do expoente do radicando, o resultado será o próprio radicando. Então temos aqui um exemplozinho, né? O radicando é o A e o índice, como você pode ver, é o N, e o expoente que está aqui no A também é o N. Então, quando eles forem iguais, o resultado será o número de dentro, né? Que é o número que é o radicando. Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente poder entender melhor. Então, nós temos aqui a raiz enésima 2 elevado a 5. Então, quando o expoente do radicando ele for igual ao índice, o resultado será o próprio radicando. Ok? Outro exemplozinho. 8 elevado a 3 e raiz cúbica. Então, o resultado, né, como a gente já sabe, 8. É como se a gente viesse aqui, ó, e esse anulasse esse, certo? Então, é como se eu viesse aqui, ó, passasse a faca aqui, cortasse e desse o 2. Aqui, ó, cortasse e desse o 8. Certo? Primeira propriedade. Show de bola, né? Muito simples. A segunda propriedade diz o seguinte, ó, que podemos simplificar os radicais se o índice e o expoente tiverem um divisor comum. Então nós vemos aqui, ó, que o índice é n e o expoente é m, né? E a gente pôde, né, dividir aqui o n por p e o m também ele pode ser dividido por p. Então vamos fazer um exemplozinho aqui na raiz enésima. Então vamos colocar aqui o radical, radicando 10 elevado a 4. E aqui o índice 6. Então como é que eu posso simplificar isso aqui, ó? Eu vou pensar em um número que possa dividir o 4 e o 6 ao mesmo tempo. O 6 e o 4 ao mesmo tempo. Então que número seria esse? Poderia ser o 2, né? Então eu vim aqui, ó, colocava 6 dividido para 2. E 4 dividido para 2. Então isso aqui daria o quê? 6 dividido para 2 daria 3. Então daria a raiz cúbica de 10 elevado a 2. Então eu simplifiquei. Ainda daria para me simplificar? Tem um número que eu possa dividir o 3 e o 2 ao mesmo tempo? Não. Então acabou aí. Fazer outro exemplozinho aqui para a gente compreender melhor. Pronto. Nós temos aqui, ó, 64 com expoente 6. E aqui, raiz de índice 12. Tem como eu simplificar essa raiz aqui? Tem. Eu vou pensar em um número que divida os dois ao mesmo tempo. Vamos pensar logo em... O 2 dá para dividir, né? Mas vamos pensar logo em um número que dê para dividir os dois, que dá um número bem grande. Então poderia ser o 6, né? Então vamos ver aqui. 12 dividido para 6. Seria esse nosso novo índice. E aqui, ó,
seria 6 dividido para 6. Então, a gente fazendo essa divisão, ó, daria o quê? Novo índice aqui, ó, 12 dividido para 6 daria 2. Né? Então, o 2 a gente sabe que a gente não precisa representar, né? Na raiz quadrada. Então, ficaria como tá. E 6 dividido para 6 daria 1. E o 1 também a gente não precisa representar. Então, daria raiz quadrada de 64. Ok? Então, vamos para a próxima propriedade. Pronto, terceira propriedade aqui, ó, diz o seguinte: podemos reescrever as raízes que têm dois ou mais radicais multiplicando os seus índices. Então, vamos colocar um exemplozinho aqui, ó. Aqui já tem um exemplozinho, ó. Mas vamos colocar com números, né? Então, nós temos o radical aqui. Temos um 2. Nós vamos ter 5, o índice 5, e aqui dentro o índice 3. Como é que eu posso representar essa raiz aqui? Então, aqui diz o seguinte, ó, que eu posso pegar o índice de fora, né, digamos assim, e o índice de dentro, e multiplicar os dois. Ó. Então, vai ficar como? Raiz 5 vezes 3 elevado a 2. Ou elevado a 2 não, é radicando 2. Então, 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. Então, vai ficar 15 índice de 2, né? Raiz enésima de índice 15 de 2. Vamos ver outro exemplozinho aqui, ó. Nós temos radicando. Vamos colocar o 64 mesmo. Aqui a gente sabe que é raiz quadrada, né? Quando não tem nada representado é raiz quadrada. Então, se aqui tem o índice 2 e aqui o 3, a gente só multiplica. 3 vezes 2 vai dar índice 6, né? 64. Certo? Aqui eu fiz mais rápido, mas eu fiz o mesmo processo anterior. Eu só multipliquei os dois índices. Então, essa é a terceira propriedade que diz que eu posso reescrever dois radicais, né? Que estão aqui expressos, né? Aqui um radical e aqui outro radical. Eu posso reescrever multiplicando os seus índices, que no caso deu 6. Quarta propriedade diz o seguinte: as expressões que possuem dois radicandos dentro de um mesmo radical se multiplicando podem ser reescritas como duas raízes enésimas. Então tá aqui, ó. O índice é o mesmo, a gente pode ver que é o índice n, e tem os dois radicandos, que é o a vezes b. Então eles podem ser reescritos como duas raízes diferentes. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui e temos 4 vezes 25. Pronto, raiz quadrada de 4 vezes 25. Eu posso reescrever isso aqui como? Eu posso pegar o 4, né, fazer um radical aqui só para o 4, e posso fazer um radical só para o 25. E aqui eu resolvo. Ó, raiz quadrada de 4, quanto é? 2. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 5, 10. Isso aqui, ó, é a mesma coisa se eu tivesse feito isso aqui. Por quê? Se eu tivesse feito aqui, ó,
4 vezes 25 daria 100, e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu posso representar dessa forma, ou posso representar por meio de dois radicais diferentes. Vou fazer aqui outro exemplozinho para a gente poder entender melhor. Radical, raiz quadrada de 81 vezes 64. Pronto. Então, eu posso representar por meio de duas raízes. No caso, faço um radical aqui para o 81 e faço um radical aqui para o 64. E aí eu resolvo normalmente. Porque se eu fosse fazer desse jeito, né, ia dar um número muito alto e poderia ser que eu não saberia responder. Né? E dessa forma fica mais simples, porque se eu for fazer aqui, ó, 81, raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 64, 8. 9 vezes 8, 72. Então, a resposta é 72. Na questão 5, ou na propriedade 5, diz que os radicais que contêm a divisão de dois números expressos por fração podem ser reescritos como duas raízes. Então, basicamente, a mesma coisa da quarta propriedade. Só porque o que muda é o quê? Porque lá era a multiplicação, aqui já é a divisão. Vou pegar aqui um exemplo do livro. Pronto. Vamos fazer aqui esse exemplozinho. Opa. Temos aqui esse radical. Vinte e 9. Eu posso reescrever ele dessa forma aqui, ó. Eu faço só um radical aqui para o 25 e faço tracinho aqui da divisão e faço só um radical para o 9. Então, se eu for resolver isso aqui, ó, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. 5 sobre 3. Ok? Vamos fazer outro exemplozinho aqui, ó. Raiz cúbica de 3 sobre 7. Então, eu posso representar isso aqui, ó. Faço aqui um radical para o 3 e coloco raiz cúbica, coloco o mesmo índice. E faço um radical para o 7, coloco o mesmo índice. Ok? Então, essa foi a quinta propriedade, a quinta e última. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Né? Espero ter ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês. Né? Um abraço e até a próxima aula.